Glória a Deus, que delícia, hein? A presença do Senhor nesse lugar. Cheguei aqui, apóstola, eu disse, rapaz, por isso que em casa a gente sente tanta unção, porque as mulheres estão todas orando aqui. Tem um monte de intercessor, a gente já chega e já sente, né? A presença do Senhor, Ele está aqui. E eu sei que você pode sentir aí na sua casa. Glória a Deus. Se você quiser compartilhar esse link com um parente, alguém que estiver precisando de oração, esse é o momento. Glória a Deus. Eu vou falar um pouco aqui da palavra de Deus, que é maravilhoso falar da palavra de Deus. E o que eu tenho visto nas lives em que eu tenho assistido, sempre o Espírito Santo, através, né, da nossa apóstola, nos impulsionando a ter posicionamento. O Espírito Santo sempre falando que nós podemos, que Ele nos deu autoridade, que nós somos revestidos dessa autoridade. E como eu tenho ouvido muito sobre posicionamento, em todas as lives, né? A de manhã também, a apóstola, posicionamento, vamos posicionar. E já aparece com a apóstola, né? Vamos posicionar. E eu trouxe alguns pontos sobre posicionamento. E eu sei que muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas estão passando por lutas. E além da gente ter as lutas que a gente já tinha, nós temos as lutas, mas as nossas lutas não são nossas. Nós entregamos todas elas para o Senhor. Amém? Ele é o nosso Deus, é o Deus que luta por nós. E eu queria ensinar 3 princípios a respeito do posicionamento na oração. Uma das coisas que eu pratico, eu gosto muito de ensinar aquilo e de pregar aquilo que eu estou praticando, aquilo que o Espírito Santo está me despertando em certo momento, certas épocas da minha vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 53, no versículo 4. A gente aprende muito com Jesus, porque Jesus, Ele nos ensina muitas lições. E a respeito de guerra espiritual, de oração, Jesus era assim maravilhoso. E eu estava ali e falei, Espírito Santo, o Senhor precisa me dar um exemplo. E o Espírito Santo falou, Jesus. Porque Jesus, Ele passou por todas as aflições que nós passamos. Jesus passou por muitas guerras. E Jesus, Ele conseguia andar sobre as águas. E Jesus conseguia vencer todas elas. Ele venceu. E o próprio Jesus nos deu vitória na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor diz em Isaías 53, no versículo 4. Esse versículo eu aprendi, mesmo quando eu nem era crente, eu já tomava posse e me posicionava. E Deus me curou de muitas coisas. E Ele tem me curado até os dias de hoje. E eu queria que você que está na sua casa, passando por luta, eu queria que você nesse momento concordasse com a palavra de Deus. Um dos posicionamentos que nós temos que ter é concordar com a palavra de Deus. O que é isso? Aquilo que a palavra diz que Deus me deu, eu tenho que concordar e tomar posse. E aqui diz que na cruz do Calvário, verdadeiramente, versículo 4, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Primeiro, Ele carregou as nossas enfermidades. Segundo, Ele carregou as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu amo, gente, concordar e tomar posicionamento a respeito daquilo que a Bíblia já diz que Deus já me deu. E a palavra do Senhor está falando claramente que Jesus, que não tinha doença, lá na cruz do Calvário, Ele levou todas as enfermidades. A palavra do Senhor diz que lá na cruz, Ele levou todas as dores. A palavra do Senhor diz que lá na cruz, Ele levou aquilo que poderia nos trazer guerra dentro de nós. Ele nos trouxe a paz. A paz que o mundo não nos dá. Mas a paz que excede todo entendimento.
Ele nos deu de presente. E aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que concordar com a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes eu já tive diagnósticos de doenças, e mesmo doente, eu orei e falei: eu tomo posse, porque na cruz do Calvário o Senhor já me curou. Porque muitas vezes a gente, Senhor, me cura, mas o Senhor já nos curou. É isso que a palavra do Senhor está falando. Ele já levou na cruz. O que eu tenho que fazer? Me posicionar com a palavra de Deus e tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz que Ele me deu, né? Eu gosto muito de ler Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14, que fala das bênçãos. E uma das partes que eu mais gosto é que diz que se o inimigo vier por um caminho, o Senhor vai fazer com que ele fuja da sua presença por 7 caminhos. E eu sempre gosto de orar. Eu gosto de começar as minhas manhãs declarando esse versículo: se tu entrar por um caminho, por 7 caminhos o Senhor vai fazer você passar. Você vai ter que sair. Eu amo concordar com a palavra. Então, querido, Jesus nos ensina isso. Jesus ele era tão lindo, porque quando fala em Lucas 4, quando ele foi atacado por Satanás, Satanás chegou e disse para ele: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele vai para a própria palavra e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus, ele nos ensina como orar. Quando o inimigo vier, se o inimigo está vindo sobre a sua vida com doença, se o inimigo está vindo na sua vida, guerra no casamento, guerra na vida dos filhos, né? Na vida enfermidade na vida dos filhos. Eu lembro que uma época eu estava passando por uma luta com meu filho Davi. Toda semana o Davi tinha que estar no hospital. E era antibiótico em cima de antibiótico. E eu já não aguentava mais. Já tinha sido assim, meses exaustos. O menino com uma alergia terrível. E eu lembro que eu vim na apóstola. E a apóstola falou assim: você vai orar 40 dias. Em cada 7 dias você vai fazer uma oferta com a idade dele. E você vai dizer que você não aceita essa enfermidade. Peça para Deus remover. E eu lembro que os médicos falavam que meu filho não podia estar em nenhum lugar que tivesse poeira, que tinha que ser assim, que tinha que ser não sei o quê, que ele ia passar a vida assim. E eu estar repreendido em nome de Jesus. Mas queridos, eu fui concordar com a palavra de Deus. E eu lembro que eu passei os 40 dias falando Deuteronômio capítulo 28. O meu filho, o fruto do meu ventre é bendito, como diz a palavra. O fruto do meu ventre é bendito, é saudável. Eu estava ali concordando com a palavra. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta que você está sofrendo aí em casa. Mas eu quero que mesmo sem força, você abra a palavra de Deus e declare: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Quando os meus adversários me sobrevierem, eles vão tropeçar e vão cair. Você vai ler a palavra, você vai concordar com a palavra. Jesus nos ensina. Não existe maior guerra espiritual, querido, do que a palavra de Deus. Do que você falar a palavra de Deus. Satanás está dizendo: você está doente, essa veio para te matar. E você está dizendo: pois é, mas ele venceu lá na cruz do Calvário. Ele venceu, eu sou vencedor. O diabo está dizendo: você vai falir. Você está dizendo: mas a palavra do Senhor diz que Ele vai abrir as janelas do céu sobre a minha vida. O inimigo está dizendo: eu vou destruir a sua família. E você vai estar dizendo aqui: você não entra. Que venha o teu reino sobre a minha casa. Que venha o céu sobre a minha casa. Querido, tem oração mais poderosa do que concordar com a palavra de Deus. E que eu quero que você ore em todo tempo concordando a palavra, concordando, porque muitas vezes vai vir decretos, muitas vezes vai vir afronta, e você tem que se levantar e mostrar no mundo espiritual
que você crê na palavra. Nós estamos vivendo em dias que é só notícia ruim. Notícias que vai te deixar sem esperança. Mas eu quero falar para você que você é escravo da esperança, porque você tem o Deus da esperança morando dentro de você. Eu quero falar para você que a palavra do Senhor nos diz que Ele tem planos bons, planos de esperança. A palavra do Senhor diz que a bondade e a misericórdia dEle nos seguirão. Então só tem coisa boa para frente, irmão. Só tem coisa boa. Você não vai concordar com mídia, você não vai concordar com o sistema, muitas vezes até com a sua realidade, porque você vive pela palavra, você vive pela fé. Glória a Deus. Não importa se você está deitado, se você está lavando louça, aonde você estiver, concorde com a palavra. Se posicione orando a Bíblia, ora a palavra. Abra no Salmos 27, Salmo 91, Deuteronômio 28, Salmo 121. Pega as bênçãos do Senhor e profetiza. Diga, é isso aqui que eu tenho. Glória a Deus. E eu tenho insistido. Tem coisas que não chegaram, mas eu falo, Deus, eu estou aqui de novo insistindo como aquela viúva. Porque o Senhor não me leve a mal não, mas eu estou aqui de novo para lhe pedir aquilo que eu estou pedindo há mais de 15 anos, há mais de 13 anos, há mais de 10 anos, há mais de 30 dias. Eu estou aqui insistindo porque o Senhor disse que é meu. Aquilo que o Senhor disse que o Senhor liberou sobre a minha vida, eu estou aqui igual aquela viúva, insistindo, porque muitas coisas você parou de orar. Muitas coisas você desistiu de orar porque o diabo colocou na sua cabeça que Deus não está te ouvindo. O diabo colocou na sua cabeça que não está chegando, que nada está se movimentando. Mas eu quero falar para você, Deus está ouvindo. E vai ser liberado. Continue declarando, continue profetizando a palavra de Deus. E dizendo, eu concordo com a palavra. Eu sou uma bênção, eu concordo com a palavra, eu sou próspera. Eu concordo com a palavra, eu sou saudável. Eu concordo com a palavra, meu lar é uma casa cheia da glória de Deus. Eu concordo com a palavra. Glória a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Dai dando glória a Deus. Porque ninguém dá glória a Deus se não for pelo Espírito Santo.